Quando você idolatra um astro da música, você sabe o que realmente acontece quando as luzes desligam na vida pessoal dele? É seguro defender um ídolo sem conhecer a sua vida particular? Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Deixando bem claro que esse vídeo é um mini documentário com informações que estão disponíveis para todos na internet. Já vai deixando um like para apoiar o meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros, se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho, e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Sean Combs, o Puff Daddy. Sean John Combs nasceu no dia 4 de novembro de 1969 em Nova York, Estados Unidos. A mãe, Janice Combs, era modelo e assistente de professora. O seu pai, Melvin Earl Combs, serviu na Força Aérea dos Estados Unidos e foi um associado do traficante de drogas condenado de Nova York, Frank Lucas. Aos 33 anos, o Melvin foi morto a tiros enquanto estava sentado no carro dele na Central Park West, quando Sean tinha apenas 2 anos. Ele tem uma irmã chamada Keisha. O Sean foi coroinha de uma igreja católica quando era criança. Ele se formou na Mount St. Michael Academy, uma escola católica só para meninos, em 1987. Ele jogou futebol por essa academia e o seu time ganhou o título da divisão em 1976. O Sean disse que recebeu o apelido de Puff quando ele era criança, porque ele bufava quando ficava com raiva. O Sean se tornou estagiário da Uptown Records de Nova York em 1990. Enquanto ele trabalhava como diretor de talentos na Uptown, sob a orientação do fundador da gravadora, ele ajudou a desenvolver Jodeci e Mary J. Bigelow. Em seus dias de faculdade, o Sean tinha a reputação de dar festas, algumas das quais atraíam até 1.000 participantes. O Usher, que morou com o Sean por 1 ano na cidade de Nova York quando ele tinha 13 anos, disse em 2016 que o estilo de vida do Sean era bastante selvagem naquela época. Em 1991, o Sean promoveu uma arrecadação de fundos para controle da AIDS com o HIV-D, realizada no ginásio City College of New York, após um jogo de basquete beneficente. O evento foi superlotado e ocorreu uma demandada na qual 9 pessoas morreram. O primeiro filho biológico, um menino, nasceu em 1993, filho da estilista Maisa Hilton. Foi nessa época que ele foi demitido da Uptown e criou a própria gravadora, a Bad Boy Records, que fechou um acordo de parceria com a Artists Records. Com essa gravadora, ele trabalhou com a Jodeci, com a Mary J. Bigelow, que a gente trabalhava, o Usher, Lil Kim, Mariah Carey, Boyz II Men, Aretha Franklin, entre outros. Durante 94 e 95, o Sean produziu várias canções que terminaram a década como o número 25 da lista da Billboard, dos melhores álbuns pop da década. Nessa época, ele estava tendo um relacionamento intermitente com a Kimberly Porter, que durou de 1994 a 2007. Ele criou e adotou o Quincy, o filho da Kim de um relacionamento anterior que nasceu em 91. Juntos, eles tiveram um filho, nascido em 98, e 2 filhas gêmeas nascidas em 2006. Em 1996, sob o nome de Puff Daddy, ele lançou seu primeiro trabalho vocal comercial como rapper. O single de estreia, Can't Nobody Hold Me Down, passou 28 semanas na parada Billboard Hot 100, chegando ao número 1. No dia 13 de setembro de 1996, Tupac, um dos maiores rappers da época, foi morto sob circunstâncias estranhas, mas eu vou voltar nele mais tarde. O álbum de estreia No Way Out foi lançado no dia 22 de julho de 1997 pela Bad Boy Records, mesmo ano que ele sofreu seu primeiro processo. O álbum, originalmente intitulado Hell Up in Harlem, passou por várias mudanças depois que o Notorious Big foi morto no dia 9 de março de 1997. Vários artistas da gravadora fizeram participações especiais nesse álbum. No Way Out foi um sucesso significativo, principalmente nos Estados Unidos, onde alcançou o primeiro lugar na Billboard, em sua primeira semana de lançamento, vendendo 561.000 cópias. O Sean participou da trilha sonora dos filmes de Godzilla de 1998 e foi produtor do álbum da trilha sonora do filme Training Day de 2001. Esse último álbum rendeu ao Sean 5 indicações no 40º Grammy Awards em 1998. Ele ganharia o Grammy de melhor álbum de rap.
No dia 7 de setembro de 2000, o álbum foi certificado como platina sétupla pela Record Industry Association of America, por vendas de mais de 7 milhões de cópias. Em 1998, o Shawn iniciou uma linha de roupas, a Shawn John, que ia acabar dando problemas com trabalhadores de Honduras, e no fim ele acabou vendendo a marca mais tarde. No dia 15 de abril de 1999, logo após o videoclipe do Hate Me Now, do Nas, ir ao ar na MTV, apresentando o Shawn sendo crucificado, ele e outros 2 homens invadiram o escritório do ex-empresário dele, o Steve Stoute, e atacaram o cara. Ele estava preocupado que o vídeo fosse blasfemo, e mandou tirarem essa parte, o que não aconteceu. O Stoute processou o Shawn em junho de 1999, resultando no Shawn pagando a ele um acordo extrajudicial de $500 mil. Originalmente acusado de agressão pelo evento, o Shawn se declarou culpado no dia 8 de setembro de 1999 de uma acusação de assédio e foi condenado a passar um dia em uma aula de controle de raiva, o que não parece ter dado nenhum resultado. Em 27 de dezembro de 1999, o Shawn, sua então namorada Jennifer Lopez e seu protegido rapper Shyne estavam no Clube New York na Times Square em Manhattan, quando houve um tiroteio. Um promotor disse que o incidente foi desencadeado por uma discussão no clube entre o Shawn e outro cliente. Após uma investigação policial, o Shawn e o Shyne foram presos por violações de armas e outras acusações. O Shawn foi acusado de 4 acusações relacionadas a armas de subornar o seu motorista, o Fenderson, para reivindicar a propriedade da arma dele. O julgamento começou com uma ordem de silêncio e foi altamente divulgado. O Shawn foi considerado inocente de todas as acusações. O Shyne foi condenado por 5 de 8 acusações e sentenciado a 10 anos de prisão. O Shawn e a Jennifer Lopez se separaram logo depois. Um processo movido pelo Fenderson, que era o motorista dele, que ele estava tentando empurrar a arma dele pro cara, que disse que tinha sofrido danos emocionais após o tiroteio, foi resolvido em fevereiro de 2004 com os advogados de ambos os lados tendo concordado em manter os termos de acordo em segredo. Disseram que o assunto havia sido resolvido para a satisfação de todas as partes. O Shawn mudou de nome artístico de Puff Daddy para P. Diddy em 2001. Esse também foi o ano em que ele foi preso por dirigir com a carteira suspensa na Flórida. O P. Diddy começou a trabalhar com uma série de artistas atípicos para ele. Por um curto período de tempo, ele foi o empresário de Kellys. Ele tem uma colaboração intitulada Let's Get You. Ele fez a abertura para o NSYNC, uma turnê Celebration Tour da primavera de 2002. E ele assinou com o grupo pop feminino Dream, da Califórnia, para a gravadora dele. Em junho de 2001, o P. Diddy encerrou o acordo de distribuição da Bad Boy com a Aristas Records, ganhando controle total da gravadora, o seu catálogo e a lista de artistas. O P. Diddy foi o produtor executivo da reality show Making the Band, que apareceu na MTV de 2002 até 2009. A revista Fortune listou o P. Diddy na posição 12 no seu top 40 de empreendedores com menos de 40 anos em 2002. Em 2003, Kirk Burroughs processou o P. Diddy alegando que ele tinha sido forçado a abrir mão das ações da Bad Boy Records por meio de ameaças de violência. Em 2006, o caso foi arquivado porque o prazo de prescrição tinha expirado. Em 2004, o P. Diddy liderou a campanha Vote or Die para a eleição presidencial de 2004. Em 1º de fevereiro de 2004, o P. Diddy se apresentou no show do intervalo do Super Bowl. E isso é algo, tá, gente? Em 16 de agosto de 2005, P. Diddy anunciou no Today que estava alterando seu nome artístico mais uma vez. Ele se chamaria somente Diddy. Durante a carreira, ele fez alguns papéis em séries de televisão como CSI. Ele apresentou o MTV Video Music Awards de 2005 e foi nomeado uma das 100 pessoas mais influentes de 2005 pela revista Time. Em novembro de 2005, o artista musical e DJ Richard Dearlove, de Londres, que se apresentava sob o nome de Diddy desde 1992, 9 anos antes do Diddy começar a usar até mesmo P. Diddy, solicitou uma liminar no Tribunal Superior de Justiça de Londres. Ele aceitou um acordo extrajudicial de 10 mil libras em danos e mais de 100 mil libras em custos. O Shawn não pode mais usar o nome de Diddy no Reino Unido, onde ainda é conhecido como P. Diddy. Uma acusação de agressão contra o Diddy apresentada pelo apresentador de TV de Michigan, Rogelio Mills, foi resolvida a favor do Diddy em 2005. Em 2006, quando o Diddy se recusou a liberar o rapper Maze de suas obrigações contratuais com a Bad Boy para permitir que ele se juntasse ao grupo G-Unit, o 50 Cent gravou uma canção hip hop,
A letra sugeria que o Diddy sabia da identidade do assassinato do Notorious Big. Os dois resolveram a rivalidade, mas ela ressurgiu nos anos seguintes. Em agosto de 2007, Gerard Hecknitzer processou o Diddy por agressão após alegar que o Diddy o havia socado do lado de fora de uma boate em Hollywood. O Gerard alegou que foi atacado depois de abordar o Diddy enquanto o magnata do rap conversava com a namorada. O Diddy resolveu o processo por termos não revelados em março de 2008. O Diddy criou um supergrupo de rap em 2010 conhecido como Dream Team. Em 26 de fevereiro de 2014, o Diddy estreou Big Homie com Rick Ross e French Montana. O Diddy usou seu antigo nome artístico, Puff Daddy, para o álbum. Em abril de 2016, o Diddy anunciou que, após o último álbum e daquela turnê, ele planejava se aposentar da indústria musical para se concentrar na atuação. Em 20 e 21 de maio de 2016, o Diddy lançou uma turnê dos maiores nomes da Bad Boy Records para comemorar o 20º aniversário da gravadora. O show fez uma turnê por mais de 20 locais nos Estados Unidos e Canadá. A revista Forbes estimou que o ano que terminou em maio de 2017, o Diddy ganhou 130 milhões, classificando ele como o número 1 entre os artistas. Em maio de 2017, Cindy Ruela, que anteriormente atuou como chefe pessoal do Diddy, entrou com uma ação contra ele no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, alegando, entre outras coisas, assédio sexual e retaliação. O processo foi resolvido por um valor não revelado em fevereiro de 2019. Diddy apresentou a Billboard Music Awards em 2022. Em maio daquele ano, ele anunciou o início de uma nova gravadora, Love Records, como parte de um contrato de gravação com a Motown. Junto com o próprio Diddy, o artista inaugural da gravadora foi o cantor Josie, que assinou com a gravadora naquele mesmo mês. Em junho seguinte, ele lançou o single Gotta Move On, que apresenta o cantor Bryson Tyler e marcou sua primeira entrada, no número 79 na Billboard Hot 100 desde Coming Home. O sétimo filho do Diddy nasceu no dia 15 de outubro de 2022, uma menina. A mãe dela é a Dana Train. Em novembro de 2022, o Diddy e o seu segundo filho mais velho se tornaram a primeira dupla pai e filho a terem sucessos simultâneos no primeiro lugar. O Diddy alcançou o topo da parada Billboard Adult R&B Airplay com Gotta Move On, enquanto o filho, sob o seu nome artístico King Combs, liderou a parada de rádio urbana dos Estados Unidos da Media Base, com Can't Stop Won't Stop, com Kodak Black. O Diddy é um dos artistas musicais mais ricos, com um patrimônio líquido estimado em 1 bilhão até 2022. Até aqui nós vemos uma vida bem conturbada, cheia de altos e baixos na parte pessoal, mas com muito sucesso na parte profissional e principalmente na parte financeira. Agora prestem atenção, porque daqui em diante as coisas começam a complicar e o real Diddy aparece. Em 16 de novembro de 2023, Cassie Ventura, a ex-namorada e também cantora, entrou com uma ação judicial contra ele. Os dois tiveram um relacionamento entre 2007 e 2018, um relacionamento de longo prazo. Mas, de acordo com a mulher, os abusos começaram muito antes. Ainda em 2005, quando ela teria sido drogada e espancada pelo rapper, que a obrigou a ter relações com garotos de programa enquanto ele filmava tudo. Nesses mais de 10 anos que eles ficaram juntos, a cantora revelou ter sido abusada e violentada por ele das mais diversas formas. Inclusive, ela acusou o rapper de comércio ilegal de pessoas para exploração sexual. A ação também sugeriu que o Diddy foi responsável por explodir o carro do então namorado da Ventura. O último episódio de abuso teria acontecido em 2018, já depois do término, ocasião em que, de acordo com a cantora, o Diddy teria invadido a casa dela e tido uma relação não consensual com ela. Como resposta, o representante legal do Diddy negou tudo o que a mulher disse, mas o advogado dela fez uma revelação chocante para a mídia. Segundo ele, logo quando Diddy ficou sabendo que a Cassie ia fazer uma denúncia, ele entrou em contato com ela e ofereceu uma proposta para comprar o silêncio dela. Uma proposta de dezenas de milhões de dólares, assim que ele soube que ela ia procurar a imprensa. Ele estava pronto para desembolsar a maior grana para ela ficar quieta. O advogado da Cassie defende que ela recusou essa proposta, só que dias depois de todo esse caos via público, o processo foi arquivado e eles anunciaram que os dois lados tinham chegado a um consenso. O rapper disse: "Nós decidimos resolver esse assunto amigavelmente. Desejo a Cassie e a sua família o melhor." O fato dela ter aceitado o acordo tirou muito a credibilidade dela, mas ao mesmo tempo o fato dele ter procurado ela para fazer esse tipo de acordo prova que ele tem culpa. Quando você compra uma briga com alguém que é muito maior do que você e você sabe que você não vai vencer, às vezes a única coisa que te resta é contar com algum tipo de compensação financeira pelo que você sofreu. Então não dá para descartar que ela pode ter aceitado esse acordo por medo,
por desespero ou por falta de esperança na justiça. Mais tarde, nesse ano, em 17 de maio de 2024, a CNN divulgou imagens de vigilância do Diddy agredindo fisicamente a Cassie no Hotel Intercontinental em Century City, Los Angeles, no dia 5 de março de 2016. Esse incidente estava entre as alegações feitas na ação judicial. No documento do processo, ela disse que não estava naquele hotel por escolha própria, e sim porque o Diddy estava obrigando ela a ter relações com garotos de programa enquanto ele assistia e filmava. No relato da Cassie, ela disse que ainda no quarto, o Diddy teve um surto e deu um soco na cara dela, deixando o olho dela roxo. Então ela esperou ele dormir para conseguir sair do quarto e fugir do hotel. Mas enquanto ela fazia isso, ele acordou, percebeu que ela estava saindo e aí ele foi atrás dela aos berros. Ele agrediu ela e depois da agressão ela foi embora do hotel. Só que pouco tempo depois ela voltou, porque ela achou que seria melhor pedir desculpas para ele não fazer nada pior depois. Ela disse que escapar dali só ia deixar ele mais irritado, e ela não queria contar com o risco do que ele podia fazer em seguida. A Cassie disse que quando voltou para o hotel, a equipe de segurança do estabelecimento pediu para que ela fosse embora, que ela fosse para a casa dela, dando a entender que eles tinham visto o que aconteceu pelas câmeras de segurança. Nas palavras da Cassie, o Diddy pagou o hotel no valor de $50 mil para ter direito às filmagens da câmera de segurança e evitar que aquilo chegasse ao conhecimento público. A rede de hotéis se pronunciou e disse que aquele hotel já não estava mais sob a supervisão deles. Então eles não tinham nenhum acesso aos registros ou às filmagens de incidentes anteriores. No dia 19 de maio de 2024, o Diddy emitiu um pedido de desculpas em vídeo no Instagram e no Facebook, afirmando que estava verdadeiramente arrependido e que suas ações eram indesculpáveis. O ataque do Diddy a Cassie foi interrompido pela equipe do hotel, após o que o Diddy supostamente tentou subornar a equipe, de acordo com uma acusação federal em setembro de 2024, nesse momento. A Cassie pode até ter voltado atrás na decisão dela de vir a público, mas a atitude dela encorajou outras pessoas que supostamente também foram vítimas do rapper a irem atrás dos seus direitos no final de novembro de 2023. Uma mulher chamada Joy Dickerson moveu uma ação na Suprema Corte de Manhattan dizendo que o Diddy deu entorpecentes para ela e agrediu sexualmente em 1991, quando ela ainda estava na universidade. E o relato dela é bem parecido com o relato da Cassie, quando ela disse que também foi filmada de forma não consensual, e que depois essa fita teria sido espalhada para vários magnatas da música. Nessa mesma época, que também abriu uma denúncia contra o Diddy, foi uma mulher anônima. O caso teria acontecido na mesma época da Joe Dickerson, lá nos anos 90. Só que dessa vez incluía mais pessoas. Além do rapper, o cantor Aaron Hall e mais um amigo teriam abusado dessa mulher. Novamente, o advogado do Diddy veio a público e disse que essas pessoas só estavam interessadas em dinheiro, em tirar dinheiro do rapper, e por isso estavam inventando essas histórias. Essas denúncias aconteceram no final de novembro. No começo de dezembro começaram a aparecer várias denúncias. Uma quarta vítima de Nova York, que também não revelou a sua identidade, mas disse que foi abusada pelo rapper. De acordo com a mulher, o rapper deu grandes quantidades de drogas e de álcool para ela, e quando percebeu que ela já estava inconsciente, ele colocou ela num avião particular em direção ao Michigan. No avião, ela foi violentada não só pelo Diddy, como também por Harvey Pierre, o presidente da Bad Boy Entertainment, e por mais outro homem. Isso que ele fez era o tráfico de pessoas. Ele drogava as pessoas e transportava elas para outro lugar. Dentro do avião, as coisas horríveis aconteciam. No dia 6 de dezembro de 2023, uma ação judicial foi movida no Tribunal Distrital de Manhattan por uma mulher que alegava que o Diddy abusou sexualmente dela em 2003, quando ela tinha 17 anos. No mesmo dia, o Diddy postou uma resposta nas redes sociais negando as acusações. Depois que a quarta pessoa acusou ele fez um pronunciamento. Já basta. Nas últimas semanas fiquei sentado em silêncio e observei pessoas tentarem assassinar o meu caráter, destruir a minha reputação e o meu legado. Coisas doentias foram ditas contra mim por indivíduos que buscam um pagamento rápido. Deixe-me ser absolutamente claro. Não fiz nenhuma das coisas horríveis que estão sendo alegadas. Lutarei pelo meu nome e pela minha família e pela verdade. Em fevereiro de 2024, uma quinta ação judicial foi movida contra o Diddy quando ele foi processado pelo produtor musical Rodney Lil Rod Jones. O caso alega que o Diddy drogou e abusou sexualmente do Jones, e também forçou ele a fazer sexo com trabalhadoras do sexo. Um advogado do Diddy descreveu as alegações como pura ficção. O filho adulto do Diddy, o Justin, a chefe dele do gabinete, o CEO da Universal Music Group e o ex-CEO da Mountain Records também foram nomeados como réus no processo do Jones. Em 13 de maio de 2024, o Universal Music Group
e o CEO foram removidos do processo depois que o advogado do Jones pediu que fossem demitidos imediatamente e com prejuízo. Foi somente depois dessa denúncia que a polícia começou a fazer algo para investigar o rapper. Pra a gente ver como um homem tem muito mais voz do que não uma, mas 4 mulheres. Outra coisa, a Cassie é uma mulher negra. E isso não sou eu quem estou dizendo. Muitos influenciadores americanos admitem que a polícia não se mexeu antes por conta disso. Enfim. Só que não bastasse esses crimes vindo à tona, mais coisas começaram a aparecer. O Diddy era conhecido por dar maiores e melhores festas. Essas festas, de acordo com o que foi obtido pela justiça, eram macabras. Elas podiam durar dias e todas eram filmadas. As imagens mostravam pessoas abusando de substâncias e sendo forçadas a engajar em relações sexuais. Em um vídeo obtido pelo Daily Mail, o Diddy apareceu em uma das festas. Uma festa all white, com todo mundo usando branco. A maioria das celebridades de Hollywood participou de alguma dessas festas. Alguns exemplos são Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Madonna, Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, as Kardashian, Mariah Carey, entre outros. Provavelmente nem todas as festas dele eram desse jeito, criminosas, até porque tem algumas pessoas que dizem que foram em festas dele e nada disso tinha acontecido. Provavelmente as festas mais pesadas eram dedicadas a figuras seletas. Ele não devia se abrir para todos. E ele não mostrava os crimes que cometia para todos. Acho que as festas mais perigosas são aquelas que a gente tem menos fotos, menos filmagens. Algumas pessoas, sim, tinham um relacionamento mais íntimo com ele. Uma pessoa que era íntima do Diddy era o Jay-Z, o marido da Beyoncé. Eles se conhecem desde os anos 90 e são muito próximos. Nessa linha, uma coisa muito estranha foi o assassinato do Tupac, como eu já tinha dito, um dos maiores rappers da época dele. Foi muito misterioso e segue sem explicação até hoje. O que se sabe era que o Tupac estava num carro quando uma gangue parou do lado do carro dele e atirou. Se sabe quem puxou o gatilho, mas nunca foi bem explicada a motivação de tudo, se teria mais alguém envolvido nisso. Há tempos o Tupac já dizia em entrevistas que pessoas estavam tentando tirar ele de cena, dando a entender que ele estava falando do Diddy e do Biggie. Meses depois da morte do Tupac, o Biggie também foi assassinado em uma circunstância muito parecida. De repente, os dois ex-amigos rivais, grandes nomes do hip-hop, estavam fora de cena. Aí surge um nome despontando na corrida pela coroa do novo hip-hop, Jay-Z. Nos anos 90, Jay-Z tentava se estabelecer na música, mas foi ignorado por gravadoras que não acreditavam no talento dele ou apelo visual. O amigo Damon Dash ajudou a fundar a gravadora Roc-A-Fella, permitindo que o Jay-Z lançasse o próprio material. Durante esse período, ambos se interessaram por Alaya, uma cantora promissora que havia saído de um relacionamento abusivo com R. Kelly. A Alaya escolheu Damon como parceiro e confiou a ele sobre os abusos que ela tinha sofrido. Em 2001, a Alaya morreu num acidente aéreo suspeito, em um voo sobrecarregado após a gravação de um clipe. Ela estava nervosa e teria sido dopada antes de embarcar nesse voo. E esse acidente dela foi muito estranho. Ela foi colocada sozinha em um avião com somente o material que eles levaram para a gravação. Ele estava com peso acima do normal e mal distribuído, e mais tarde souberam que o piloto tinha cocaína e álcool no sangue. O avião decolou e logo caiu. Ela estava dopada e pelo menos não viu nada, tadinha. Após essa tragédia, o Jay-Z se afastou do Damon e se associou ao Kelly, o que foi visto como uma traição, levando o Damon a vender sua participação na Roc-A-Fella. O Jay-Z então construiu o império, hoje conhecido como Roc Nation. Logo, a história do Jay-Z se cruza com o assassinato do Tupac, cujas circunstâncias misteriosas levantaram suspeitas sobre o envolvimento de figuras influentes no rap, como o Biggie e o Jay-Z. Há teorias de que o Jay-Z possa ter se beneficiado dessas mortes, visto que ele ascendeu logo após isso. Além disso, surgiram polêmicas envolvendo a Rihanna, que quando menor de idade foi mantida em reuniões com Jay-Z até tarde da noite para convencer ela a assinar um contrato, algo visto como manipulação. Também se especula que ela poderia ter sido vítima de tráfico humano, embora isso seja teoria. Recentemente surgiram rumores de que o Jay-Z estaria se preparando para enfrentar problemas legais, e a rapper Nicki Minaj o criticou nas redes sociais alegando ter sido enganada em um acordo com a plataforma Tidal. A situação sugere que várias figuras do rap estão se distanciando do Diddy, cujas polêmicas estão ganhando repercussão, e o Jay-Z pode ser o próximo a enfrentar problemas. No dia 4 de março de 2024, o produtor musical Rodney Lil Rod Jones, que já estava processando o Diddy por agressão sexual, entrou com uma ação judicial contra o Diddy e seu filho Justin, alegando que eles se envolveram em um encobrimento massivo em um tiroteio contra um homem de 30 anos em um acampamento de escritores e produtores, realizado no Chalice Record Studios, do Diddy.
em Los Angeles, em setembro de 2022. Em 25 de março de 2024, propriedades vinculadas ao Diddy em Los Angeles, Nova York e Miami foram invadidas pelo Departamento de Segurança Interna usando um mandado de busca do Distrito Sul de Nova York, relacionado a uma investigação em andamento não especificada. A BBC relatou que os agentes federais apreenderam computadores e outros dispositivos eletrônicos. O Miami Herald informou que os agentes federais interrogaram Diddy no aeroporto Opa-locka em 25 de março. Os agentes confiscaram vários dispositivos eletrônicos e liberaram ele para viajar para Antigua e Barbuda em férias planejadas. Só que nesse mesmo dia e no mesmo aeroporto, o ex-jogador de basquete do Syracuse University e associado do Diddy, Brandon Paul, foi preso por 2 acusações de cocaína e posse de substância controlada. Ele foi solto no dia seguinte após pagar uma fiança de $2.500. Lil Rod acusou Paul de ser uma mula de drogas do Diddy em documentos judiciais. No dia 27 de março de 2024, documentos obtidos pelo US Today declararam que o Lil Rod, que alterou seu processo no dia 26 de março, acusou o Diddy de pagar para manter profissionais do sexo. O ator Cuba Gooding Jr. também foi nomeado como réu no processo. O processo implicava que o príncipe Harry e outras figuras famosas estavam associados ao Diddy para atrair convidados para suas festas, mas eles não foram acusados de nenhuma irregularidade. Em 4 de abril de 2024, o Diddy e o filho dele, o Christian, foram nomeados como réus em um processo onde uma ex-funcionária, Gracie O'Marcaig, alegou que o Christian a agrediu sexualmente em dezembro de 2022, enquanto ela trabalhava como comissária de bordo em um iate fretado pelo Diddy. A Gracie acusou o Christian de agressão sexual, assédio sexual e inflição de sofrimento emocional. O Diddy foi incluído no processo, que alegou que ele auxiliou e instigou o filho na agressão, pagou para encobrir tudo depois e teve responsabilidade civil por fretar o iate onde a suposta agressão sexual ocorreu. Em 23 de maio de 2024, o Diddy foi nomeado como réu em um processo movido por uma ex-aluna do Instituto de Tecnologia da Moda de Nova York, April Lampros, acusando o Diddy de 4 casos de agressão sexual de meados da década de 90 até o início dos anos 2000. O processo acusa ainda o Diddy de agressão física, inflição negligente de sofrimento emocional e violação da Lei de Proteção às Vítimas de Violência Motivada por Gênero. O preso de Michigan, Derek Lee Cardello Smith, entrou com uma ação judicial contra o Diddy em junho de 2024, alegando que ele agrediu ele sexualmente, resultando em um julgamento padrão de $100 milhões, depois que o Diddy não compareceu a uma audiência virtual. O Diddy, desde então, moveu uma ação para que o julgamento fosse interrompido, negando as alegações enquanto dizia que nunca foi informado de uma audiência virtual. Em 3 de julho de 2024, o Diddy foi processado pela ex-atriz pornô Adria English, alegando que ele a traficava sexualmente, coagindo ela a trabalhar com convidados em suas festas brancas do dia do trabalho. Em setembro de 2024, a ex-artista da Bad Boy, Dawn Richard, entrou com uma ação judicial contra o Diddy por abuso sexual. Ele foi indicado ao Grammy no ano passado, 2023, pelo último álbum. Porém, uma semana depois de ser indicado à maior premiação da música do mundo, a primeira acusação da Cassie veio à tona. Então ele não compareceu devido à alegação de má conduta sexual feitas contra ele. Sabendo disso, o bizarro de tudo foi que ele teve acesso ao Justin Bieber quando ele tinha apenas 15 anos. Ele disse que estava se divertindo com o filho dele mais velho, que também é um pervertido. Parece que o Justin não ficava muito à vontade na companhia do Diddy. E disse mais tarde que no começo da carreira dele, ele passou por alguns traumas que perseguem ele até hoje. Outra coisa esquisita. A ex-esposa do Diddy, a Kim Porter, também teve uma morte suspeita. Ele e a Kim tiveram uma relação de idas e vindas por muitos anos, até finalmente se divorciarem em 2007. A Kim era secretária da gravadora que descobriu o Diddy. Ela estava com ele desde o começo, acompanhou tudo o que aconteceu na vida do rapper e supostamente Kim Porter estava escrevendo um livro de memórias, um processo criativo que foi interrompido em 2018, quando ela faleceu por uma pneumonia não tratada. Uma mulher saudável de 40 e poucos anos, com dinheiro, falecendo por pneumonia em pleno 2018. Isso é por especulação das internet, tá, gente? Mas é esquisito. O livro de memórias vai ser lançado por meio do melhor amigo dela, que coletou os primeiros rascunhos dela antes dela morrer. No livro ele é co-escritor e ele expõe todos os podres do Diddy e ainda confirma algumas teorias antigas da internet, incluindo o abuso que ele teria praticado no Justin Bieber. Em 16 de setembro de 2024, o Diddy foi preso por investigadores da segurança interna dos Estados Unidos em Manhattan, após ser indiciado por um grande júri. Ele foi acusado de tráfico sexual, extorsão, acusações de abuso verbal,
físico e sexual, tráfico sexual, ameaça, coerção, associação criminosa para promover a prostituição, trabalho forçado, sequestro e a obstrução de justiça, entre outros crimes. A Homeland Security, que é a polícia que lida com a segurança nacional dos Estados Unidos e está ainda acima do FBI, encontrou na casa dele, para sustentar todas essas acusações, muitos vídeos das freak-offs, que é como ele chamava as festas deles, onde as mulheres apareciam sendo forçadas a usar drogas e ter relações íntimas com profissionais. É dito no processo, inclusive, que o Diddy mantinha o silêncio dessas pessoas com dinheiro e com ameaças. Outra coisa encontrada na casa do Diddy foram armas e munição, e mais de 1.000 frascos de lubrificantes que o Diddy usava nas festas da sua casa e dos hotéis que ele frequentava. A justiça disse que o Diddy pedia para a equipe de funcionários estocar esses lubrificantes nos hotéis que ele ia. Esse processo reforça que existia uma associação criminosa envolvendo seguranças, assistentes, camareiros e cinegrafistas, porque as filmagens eram feitas com câmeras profissionais e iluminação adequada. Existe a possibilidade de descobrirem um extenso esquema de tráfico de drogas que, segundo testemunha, era feito por aviões particulares do Diddy. O advogado dele disse que ele não tinha nada a esconder e estava decepcionado com a decisão da justiça, porque esse processo era um processo injusto, visto que o Diddy tinha colaborado com todas as investigações até aqui. Ele até tinha se mudado para Nova York uma semana antes da prisão para ficar mais perto dali e fazer a justiça acontecer. Durante a sua primeira audiência em um tribunal federal de Manhattan, em 17 de setembro de 2024, o Diddy se declarou inocente. Durante essa audiência, a juíza magistrada dos Estados Unidos, Robin Tarnowski, negou a fiança ao Diddy e ordenou que ele permanecesse na prisão. Os seus advogados ofereceram uma fiança de 50 milhões, mas em 18 de setembro, um segundo juiz, Andrew L. Carter, também negou a fiança, porque ele estava preocupado com os possíveis testemunhas sendo ameaçadas ou intimidadas. O Diddy estava detido no Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn. Segundo fontes da revista People, o cantor foi colocado em observação por tendências suicidas, aquilo que eles chamavam de Suicide Watch, que é basicamente uma cela separada para quem está ameaçando tirar a própria vida. Vale ressaltar que o MDC, onde ele está detido, abriga 1.600 detentos e é conhecido por ser um lugar meio barra pesada. A prisão conta com um alto número de mortes e de tentativas de detentos tirarem a própria vida. Nesse ano mesmo tem registro de detento que morreu lá. Alguns guardas que trabalharam nessa instituição contaram que lá, para os detentos, quando chega um criminoso muito barra pesada, é meio que distintivo de honra você conseguir acabar com a vida dele. Você ganha status dentro da prisão entre os outros detentos. E o Diddy chegou com um alvo no meio da cabeça. Esse vídeo ficou imenso e eu sinto que ainda teria coisa para colocar, mas não vai dar. Ele vai passar por um julgamento e qualquer novidade eu faço outro vídeo, porque com certeza muita lama ainda vai vir à tona. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixa um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.